Continuando a nossa aula sobre regra de 3, agora nós vamos aprender a resolver uma regra de 3 composta. E por que composta? Porque ela terá mais de duas grandezas envolvidas, né? Ela pode ter 3 grandezas, 4 grandezas ou mais. Vamos ao nosso problema. Se 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos, então aqui nós já temos 3 grandezas. São elas as impressoras, a quantidade de panfletos e o tempo de produção. Então a primeira informação que a gente tem é essa. 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Continuando, em quanto tempo? Aqui o nosso X da questão. O nosso X da questão vem sempre acompanhado dessa pergunta. Quanto? Quanto tempo? Então esse é o nosso X. 3 impressoras, então vamos lá na coluna de impressoras e colocamos o 3. Produzirão 2000 desses mesmos panfletos. Então pronto, montamos a nossa tabelinha. Agora observe, eu vou explicar para vocês um jeito bem mais simples de resolver a regra de 3 composta, sem precisar identificar quem é diretamente proporcional ou quem é inversamente proporcional. Você só precisa encontrar o objetivo desse problema. Então olha, 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo 3 dessas impressoras produzirão 2000 desses panfletos? Qual que é o objetivo dessa pergunta? É produzir panfletos, né? Esse é o objetivo do problema, produzir panfletos. Então, uma vez que você sabe qual é o objetivo, é muito simples. Inverte só a coluna do objetivo. Se o nosso objetivo aqui é panfletos, a gente vai inverter aqui, ó, o 1000 com o 2000. Então, eu vou copiar as outras informações, 6 e 3, e 40 e x. E nós vamos inverter a quantidade de panfletos. 2000 vai para cima e o 1000 vai para baixo. Agora a gente vai multiplicar tudo em linha reta. 3 vezes 1000 vezes x é igual. Agora a gente multiplica a outra linha. 6 vezes 2000 vezes 40. Bom, 3 vezes 1000 é igual a 3000. E você repete o x. 6 vezes 2000 é 12.000 vezes 40.000 é igual a 480.000. Então o valor do nosso x será 480.000 dividido por 3.000. Então, o 3.000 estava aqui multiplicando o valor do x e agora a gente divide por 3.000. Então, x será igual. Aqui a gente pode cancelar 3 zeros. Nós vamos ficar com 480 dividido por 3, que é igual a 160. Ou seja, para produzir 2.000 panfletos com 3 impressoras, serão necessários 160 minutos. Ok? Vamos a mais um exemplo. Em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões. Observem, aqui nós já temos nossas grandezas. 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia. Então, escrevendo nossas grandezas, nós teremos máquinas, a quantidade de caminhões e o tempo. Então, o que acontece na primeira situação? 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia. Supondo que o rendimento dessas máquinas mantenha-se nessa lavoura, determine quanto tempo será gasto. Então, aqui está o nosso x da questão. Quanto tempo? Então, a gente vai colocar o x lá na coluna do tempo. Quanto tempo será gasto para que 5 máquinas, então na coluna de máquinas, nós vamos colocar 5. Continuando, quanto tempo será gasto para que essas 5 máquinas carreguem 30 caminhões. Então, vamos aumentar a quantidade de caminhões aqui também. Então, novamente, nós estamos falando de regra de 3 composta. Qual é o objetivo desse problema? Qual é a finalidade desse problema? Não é carregar os caminhões? O objetivo desse problema é carregar os caminhões, é levar os caminhões até o objetivo final. Então, nós vamos inverter apenas essa grandeza e as outras nós vamos copiar. 2 e 5, 2,5x. E nós vamos inverter apenas essa grandeza. O 30 vai para cima e o 5 vai para baixo. Mas, professor, eu tenho que fazer a tabela sempre? Tem. Faça a tabela porque ela vai te nortear. Então, nós vamos ter 30 e vamos ter 5 na parte de baixo. Agora, pessoal, ficou fácil. A gente só vai multiplicar em linha reta. 5 vezes 5 e 5 vezes x, que é igual a 2 vezes 30 vezes 2,5. 5 vezes 5 é igual a 25x. 2 vezes 30 vezes 2,5 é igual a 150. Para encontrar o valor do x, agora a gente tira o 25 daqui.
x é igual a 150 dividido por 25. E isso é igual a 6. Isso quer dizer que, para que 5 máquinas carreguem 30 caminhões, vão ser necessárias 6 horas de trabalho. Mais um exemplo. Agora nós temos uma regra de 3 composta com 4 grandezas. Então vamos fazer a leitura e interpretar o que nós temos. Bom, 10 guindastes carregam 180 caixas. Então nós temos aqui a grandeza guindaste. Carregam 180 caixas. Então essa é a nossa segunda grandeza, a quantidade de caixas. Continuando a nossa leitura, esses guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho. Então nós temos a grandeza dias e temos a grandeza tempo também. Então vamos preencher o que acontece na primeira situação. 10 guindastes carregam 180 caixas em 12 dias com um tempo de 5 horas. Quantas caixas, então nós vamos colocar o x lá embaixo de caixas, serão carregadas em 15 dias, então a gente vai colocar 15 na coluna do dia, por 12 guindastes, então lá em guindaste a gente vai colocar 12, trabalhando 4 horas por dia. Então lá no tempo a gente coloca 4 horas. Como é uma regra de 3 composta, eu só preciso saber qual é a finalidade desse problema. A finalidade é carregar essas caixas. Então nós vamos inverter apenas a coluna em que nós temos as caixas. Vamos copiar todas as demais. Então nós teremos 10 e 12, 12 e 15, a quantidade de dias, e o tempo 5 e 4. Invertendo a coluna das caixas, o x vai para cima e o 180 vai para baixo. Agora ficou fácil, é só a gente multiplicar em linha reta. Como o x está na primeira linha, nós vamos pegar ela primeiro. 10 vezes x vezes 12 vezes 5. Então eu vou escrever primeiro os números. 10 vezes 12 vezes 5 e vezes x. Isso é igual a 12 vezes 180 vezes 15 vezes 4. Bom, 10 vezes 12 é igual a 120 e 120 vezes 5 é igual a 600. 12 vezes 180 vezes 15 e vezes 4 é igual a 129.600. Logo, o valor do x será 129.600 dividido por 600. Podemos cortar 2 zeros na parte de cima com 2 zeros na parte de baixo. Nós ficaremos então com 1.296 dividido por 6. E isso é igual a 216. Ou seja, essa é a quantidade de caixas que 12 guindastes vão carregar em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia. Bom, pessoal, então chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.